Voltando, gente, hoje temos uma live aí de 3 momentos, né? Mas é porque realmente são pessoas que têm muito o que falar. E aí, vamos esperar as pessoas voltarem. Eu tive que encerrar lá porque tinha 15 segundos. Vamos ver. Rani já voltou. Rani, eu já te chamo, deixa só as pessoas aqui irem entrando, tá? Tinha 15 segundos para encerrar, então eu tive que fazer isso, tá? Porque o Instagram com 59 segundos ele encerra, tá? Já tá o marido, já tá o Rani, amigo, padrinho de casamento. Então, vamos ver se entra mais gente. Eu já chamo, certo? Para essa live hoje, tripla e muito legal. Tá bom, gente? Onde estão as pessoas? Eu vou chamando o Rani e aí o povo vai entrando. A gente vai começando até porque para ver se não vai dar problema, como deu com a Dani. Vamos lá. Olá, como está o senhor? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tá me escutando? Tá com fone? Tá com fone, tá, né? Tô escutando, é que tá dando um retorno aqui. De repente baixa um pouquinho o volume. Vou ajeitar o fone de ouvido. Ajeita o fone de ouvido e baixa um pouquinho o volume. Enquanto as pessoas entram, de boa. Abaixa o som de vocês aí. Isso. E aí? Melhorou? Então. Como vai o senhor? Melhorou. Como vai o senhor nesta tarde? Já chorei bastante, já. A emoção de estar nessa live. A emoção de estar comigo, essa sua afilhada do coração, deixa assim. Mas. Então, relaxa. eu tava. A gente tava aqui. Vai, volta, não volta, volta, não volta. Aí. Fiquei pensando, não. Então eu tenho que fazer isso. Porque a gente é de um grupo de poéticas orais e nós priorizamos isso, essa espontaneidade. Com certeza. Eu tive uma crise de pânico por motivos diversos, meus e aleatórios. Mas a pandemia não tá fácil para ninguém. É mais um conjunto, né, aqui. Então eu vou fazer minha fala da melhor maneira possível. Do jeito que eu puder. Com certeza. Com certeza. Afinal, tu é o nosso poderoso coordenador de GT. Certeza que vai sair. Então, eu vou começar falando do GT, que começou em 85, no primeiro encontro da Ampol, em 1985. E esse ano o Enampol resolveu homenagear o Boris Schneider, que foi um dos fundadores, e a Jerusa Pires Ferreira, que é também uma dos fundadores do GT. E hoje eu tenho a honra de coordenar esse GT, né? Eu assumi o GT de Poéticas Orais em 2018 no Enampol de Cuiabá. Né? Peguei a administração de Ti, né? Da Maureen. Eu te passei a varinha. Passaste o bastão, né? Passei o bastão, tá? É interessante.
Anteontem a gente estava conversando, foi uma live maravilhosa. Eu, você, a Kézia e a Dani conversamos maravilhosamente bem e agora eu tô aqui, parece um retardado. Não, mas tranquilo. Aqui só tem amigos. As pessoas que estão aqui com certeza são só amigos e que te querem muito bem e sabem do teu potencial, do teu conhecimento, da tua responsabilidade, né? Do teu comprometimento. Então, bom, respirar fundo. Então, quando a gente assumiu o GT, quando eu assumi o GT, eu, Dia e Délcia como vice, Dia como secretária, a gente teve a missão de realizar um encontro intermediário no Marajó. Então, decidimos ali entre as cidades de Torres, Taubaté e Cachoeira do Arari. Eu sempre digo que, na verdade, foi... Eu digo que foi um grande desafio, porque nós estávamos aqui em Belém e tínhamos que estar ali naquelas cidades. Então, eu digo que eu interferi muito pouco no processo de organização do evento. Porque quem realmente organizou foi Dia e foi Délcia. Délcia, especialmente no ISOA, que ela tinha toda a articulação ali, ela era a dona da porra toda. Ela que conseguiu articular tudo, enfim. Todo mérito é dela. Não tem que dizer em relação a isso. Então a gente fez um encontro muito bacana, íamos ter a Ana Pizarro como palestrante na abertura, conferencista de abertura, mas ela teve um problema de saúde e já acabou participando. E aí o Fred tomou o lugar dela e a gente fez a abertura nesse momento. Quando a gente planejou o evento, a gente pensou em fazer uma homenagem à professora Socorro Simões. Só que a gente não queria que ela soubesse que fosse uma homenagem a ela. Então, vamos dizer para ela que é o espaço final do PAP, que foi, obviamente, porque não tem como dissociar isso PAP e Socorro Simões, uma coisa só. Então, a gente foi com isso. E quando ela chegou lá, ela ficou super emocionada, porque ela viu que a gente preparou todo um esquema de mesas em homenagem a ela, flores, chapéuzinhos em homenagem a ela. Esse chapéuzinho é bem homenagem a Socorrinho, né? Socorrinho tá sempre com... Para mostrar minha faceta finopapiana. Então, foi um evento muito lindo, um evento muito bacana, que a gente fez no Marajó. Tivemos uma série de eventos culturais, apresentação de carimbó e tal. Mas eu acho que o que mais marcou a gente ali naquele evento foi a visita à Cachoeira do Arari. A gente foi para lá justamente no momento em que os vaqueiros estavam ali tirando o pau para fazer o mastro São Benedito. E a gente viu o pessoal
transportando o mastro, distribuindo paçoca, distribuindo uma bebida que eu não lembro o nome, acho que era leite de onça, mas só que era feita com leite de búfala e álcool, né? Foi muito bacana. E teve, inclusive, um momento que o mastro, um dos mastros que eles tinham pegado, acabou batendo no ônibus. Foi engraçado, porque todo mundo se assustou. E eu brincava com essa coisa, dizendo, olha, a Socorro nem precisou se abaixar, porque ela é tão pequenininha. Aí o pessoal dizia, olha, a Socorro disse, olha que pau atrevido. Né? Mas, enfim, foram muito especiais. A gente, em Cachoeira também, teve um almoço fazenda também. A gente conseguiu proporcionar essa experiência para os nossos convidados. Fizemos no caso do Alcídio, fizemos ali leituras de trechos das obras do Alcídio. Então, a gente fez um evento muito bonito lá. Não, e faltou dizer, eu só vou complementar aqui, que quando tu te apresentou, acho que faltou dizer um pouquinho assim da tua formação e quanto tu tem know-how e competência para estar onde tu estás. Tu tem doutorado em letras pela UEL, né? Tu tem uma formação de informática também, se eu não me engano, né? Nessa onda aí. Tu foste para o Materialidades da Literatura, para o programa onde eu também estudei, eu fui a pioneira do Brasil em ir para lá e fazer as pesquisas, que é um programa que está completando 10 anos, né? Então, acho que isso tudo faz parte da tua trajetória e influencia muito no fato de tu ter chegado onde tu chegou. Acho que é importante dizer para as pessoas que estão assistindo e não te conhecem. Dessa tua caminhada. Sim, que eu sou muito orgulhosa de ter participado em alguns momentos. Sim, foi uma pessoa muito presente em vários momentos da minha vida. Não é à toa que tu é meu padrinho de casamento, né? Eu estava dizendo antes. Então, né? Enfim. Com a revista, com o GT, a gente também assumiu a revista. Que é a revista Boitatá, né? A revista Boitatá. A gente assumiu a revista e esse é um compromisso muito sério e demanda muita coisa, demanda muito trabalho, muito esforço. Né? Eu, inclusive, estou organizando um número, né, o número 29, junto com a professora Berenice Granados, lá do México, que a gente ainda vai fazer uma live, ainda não deu, porque ela está terminando de organizar as questões lá da rede, para poder falar sobre isso, e com a professora Marlene Santos, que é do IF Baiano, Campo Santo Inês. Só para deixar aí. Estamos organizando uma sobre metodologia. Sim, nós enfrentamos muitas dificuldades na revista, porque fazer uma revista é trabalhar com muita gente, trabalhar com autores, com pareceristas, editores, técnicos, formatadores, enfim. Então, todo mundo tem seu tempo e tem suas prioridades. E acabou que a revista ficou um pouco atrasada por conta disso. Mas a gente está tentando correr atrás do prejuízo. A gente já está aí com o número. A gente já lançou recentemente o número 27 e vai estar lançando mais adiante o 28.
E talvez o 29 bem próximo, né? O 29 já está em processo de organização e o 30 já está sendo... já está... Com chamada aberta. Travou. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Já está com chamada aberta. Uhum. Tá. Então... Sim. E aí a gente... a revista ela é semestral, mas a gente está, aos poucos, tentando fazer com que ela seja trimestral. Esse ano a gente vai tentar, se conseguirmos colocar os números em ordem, a gente vai colocar ali já quadrimestral e para o ano que vem a gente vai ter uma revista trimestral com o número saindo a cada 3 meses. Então, essas são as projeções da revista. E, Rani, eu acho que uma coisa que tem que se colocar também, desculpa, é que com a pandemia, acabou que vocês vão ficar 3 anos, né, na coordenação do GT. Porque geralmente se escolhe uma coordenação nova no evento da Ampol, que não ocorreu por conta da pandemia do Covid-19, né? Então, vocês vão aí estender essa coordenação do GT, tu, Dia e Délcia. Tu, Délcia e Dia, né? Sim, eu recebi uma correspondência com um novo... Pega o notebook. Com a eu recebi também. Não, eu recebi com o cancelamento só. Diz que não tem nova data, né? Que eu recebi, né? No e-mail. Não, já tem uma nova data. Hoje eu recebi, mas nessa corrida, pronto. nessa confusão, eu Sim. Acabei não pegando. Isso só chega para coordenação, né? Pra gente chega que não tem ainda uma data. Eu vou enviar ainda hoje. Então, a gente teve o número 27 sobre educação sensível, o número 28 sobre idade média, o número 29 sobre materiais orais, que é o que você está organizando, e o número 30 sobre questões femininas. Eu vou abrir aqui um notebook para a gente ver que dia que vai ser a nova data do Enampol. O 27 foi organizado pela Bel, né? Pela Bel Fares, sobre educação sensível. Sim, Bel, Dia e Délcia. E Délcia, isso, Bel, Dia e Délcia. O número 28 foi a Janaína que organizou. 29 foi você, Berenice e Marlene. E Marlene, né? Isso. E o número 30 é com a Andréia e... Não lembro o nome da outra pessoa que tá organizando. Bruna. Bruninha, isso. Então, vai ser em 2021, não vai ser mais esse ano, realmente. Sim. Eles não definiram uma data. Isso, foi isso que eu recebi. Foi isso que eu recebi, que eles ainda vão definir uma data e que vai ser em 2021. Então, realmente, vamos ter uma gestão mais longa aí. Deram sorte vocês. Eu me escapei dessa. Mas é um GT que vale muito a pena estar, né? Eu acho que é um GT que dá alegrias pra gente. Eu acho que o maior desafio é a revista mesmo, porque o sistema da revista é um negócio complicado. É importante que as pessoas saibam disso, porque parece que a pessoa que fez o sistema fez para si o sistema. E parece que quando a gente vê ali tudo prontinho, tudo bonitinho, olha que fácil que é fazer uma revista, né? Mas não... Eu acho que foi a bibliotecária que fez teve a ideia do sistema, passou para o programador, e ele fez de acordo com como estava na cabeça da bibliotecária e dane-se outros usuários, assim. Sim. Porque o sistema é complicado pra caramba. Então, Mas é uma revista que já é... Eu até falei em outra live para as meninas, quando eu estava com as meninas aqui, que ela já é tão referência que já dá briga para publicar nela, né? O povo já se estapeia que quer publicar, então é uma revista que é referência na área. A gente tem que dizer isso, né?
Pois é, só o fato de ter alguém que consiga manipular o sistema de forma eficiente é uma vitória muito grande. Mas eu acho até que melhorou, viu? Eu me lembro aquele número que eu fiz quando eu comecei o pós-doutorado, lembra que era de madrugada e eu tentando baixar os arquivos todos e falando contigo para juntar, para poder montar a revista, Não, suave. E todo dia parece que a gente aprende alguma coisa. É muito bom estar na revista. Outro dia teve um problema e a André me chamou a atenção. Olha, mas tem um detalhe ali no sistema. No código, ali quando a pessoa aceita, que dá a entender tal coisa. Então a gente foi lá e Não, deixa até deixar registrado aqui que a Andréia Betânia Silva e eu somos as editoras técnicas, né? Por isso que eu estou dizendo também com tanta propriedade. Porque eu não largo mais o GT. O GT é minha cachaça, né? Eu saí da coordenação, mas continuo na revista. Pois é, aí outro dia eu estava vendo que o nosso corpo editorial estava todo desatualizado, tinha só 5 pessoas cadastradas no site. Você tem ali o arquivo em PDF, estão todos lá os nossos nosso comitê editorial. Mas aí quando as pessoas acessavam o site, ou seja, quando eles viram metadados, quando realmente se acessa pela internet, essa informação não chega. Porque o site está cadastrado diferente. Então, tive que ir lá fazer esse trabalho. E aí, outro dia, a Bel chegou comigo e me perguntou do DOI na revista. Sim. Aí revista tem DOI. Sabe? Aí no site do DOI descobri que tinha que ter tinha que estar registrado num sistema de metadados, que se chama Crossref. E aí quando eu fui ver, era $275 só para ter o registro lá no Crossref. Não tem condições. Meu Deus. Não tem condições. Com o preço do dólar, né? Eu queria tanto para Disney, agora o dólar tá quase R$6. Não tem como, né? Eu queria voltar para a Europa, também não dá. Eu queria voltar para a Europa lá, né? Voar minhas tranças, mas não vai dar tão cedo. Empregadas domésticas. Mas Rani, eu acho que a revista ela é muito importante para o GT. Não. E assim, é bom tu estar falando isso, e a gente está tendo esse papo com quem ficou aqui, agradeço os vitoriosos que estão até agora, que a gente está aqui há quase 3 horas já. É muito bom falar esse outro lado das revistas, né? Saber o que a gente, como editor geral, como editor técnico, passa, né? Da dificuldade que a gente tem, assim, eu digo agora do meu número, de ter que selecionar artigos, porque chegam artigos muito bons. Chegam vários artigos muito bons. E aí a gente tem que dizer, não, a prioridade é os que se aproximem, os que tenham a temática, né? A gente tem que ter um número X de artigos para publicar, então vai ter que... E não pensem que é fácil. Para mim, pelo menos, é extremamente difícil negar um artigo. Porque eu me coloco no lugar da pessoa, né? Poxa, a pessoa se esmerou para fazer aquilo ali, né? Mas a gente tem que ser meio frio e ter esse papel, olha, não dá. A gente tem esse problema porque a gente trabalha com voluntários. Né? Toda forma. Do início ao fim são voluntários. Nem os nossos recebem. Fique bem, isso é bom saber também. Nada. Então, porque, na última reunião do GT definiu uma espécie de semestralidade, um valor semestral para tentar analisar um pouco mais a revista. E eu estou tendo a ideia de repente, não cobrar das pessoas, mas mandar um e-mail. Olha, se você quiser fazer uma doação à revista para ajudar, até a nossa contribuição, eu não vejo como algo obrigatório, né, no grupo do GT. Mas é importante que todos contribuam, porque a nossa revista ela precisa de um padrão de profissionalismo maior, ela merece isso.
Uhum. né? Com E aí certeza. a gente fazendo mil coisas ao mesmo tempo, às vezes não tem tempo de revisar corretamente o artigo, não tem tempo de observar detalhes de formatação, né? Uhum. Mas voltando à questão do DOI, aí eu vi que se a revista estiver vinculada a uma outra instituição, é possível que não precisa que se pague esse valor de $275. Ah, Uhum. Bel tá dizendo isso aqui. Ela disse que tu viu é, que o DOI pela UEL não precisa pagar esse valor. Pois é, aí eu consultei a responsável pelas revistas da UEL e, graças a Deus, realmente não precisamos pagar. Mas aí eu tive que... vou ter que ajeitar algumas coisas em relação a metadados. Por exemplo, algumas pessoas publicam com letra maiúscula o título e outras com letra minúscula. Sabe? Essas coisas que para os seres humanos normais não faz qualquer diferença, mas que Sim. para a questão dos metadados vai implicar realmente na questão da divulgação mesmo do artigo, da revista, enfim, Uhum. de conseguir encontrar o artigo na internet, né? Então é Uhum. um desafio diário, a gente trabalha com a cara e com a coragem, mas acho que a gente tem feito um bom trabalho, né? Não é à toa que a gente está com o A4, né? Uhum. Já está no nível A ali das revistas, mesmo com todas as dificuldades, né? Uhum. Então, outra coisa que eu queria ver aqui, falar com você, com vocês, né? Com quem está assistindo a gente, deixa eu ver. É sobre o Hipnopap e também sobre tua pesquisa, né? Eu acho interessante trazer. Sim, então, vamos falar do meu livro. Um livro que foi Uhum. feito com base na minha tese de doutorado. E qual é a, a tônica do livro e da tese de doutorado? Eu peguei um objeto de pesquisa, que é o caleidoscópio amazônico. Era um CD-ROM com lendas amazônicas animadas, com versões em inglês, francês, espanhol. Então, havia todo um processo que começavam nas narrativas amazônicas, que foram coletadas pelo Hipnopap, Uhum. e se transformaram em um objeto midiático que é o CD-ROM Caleidoscópio Amazônico. Mas aí Uhum. o que implica esse processo? O que isso acarreta? Nós temos aí uma mudança de objeto. Você tem ali narrativas amazônicas que servem a um propósito, que tem uma função dentro da comunidade, que estão ali enraizadas, que transmitem informação, transmitem a cultura, os costumes, a ética, a moral de determinada comunidade, e você vê essas coisas sendo apagadas, não intencionalmente, para criar um novo objeto que é, ao mesmo tempo, acadêmico, tecnológico e que, ao mesmo tempo que divulga a cultura amazônica, mas também apaga a presença daqueles sujeitos que estavam ali no começo. Então, a grande questão do livro e da tese de doutorado que deu origem ao livro, é justamente esse processo de transmediação, esses vários processos, porque você tem ali... De remediação também, como vimos com o professor Portela, né? Transmediação, enfim. Você tem ali
o narrador oral que fala aquilo num determinado contexto, né? Eu sempre digo assim, ninguém chega para uma avó e diz, me conte uma história de boto. Não. Uhum. É algo assim, é algo que diz a filha, vou sair. E aí a avó diz, olha, cuidado com o boto. E aí conta a história do boto. Então existe um contexto de contação, né? Que, de certa forma, é o primeiro momento que se apaga. Uhum. Já se perde. Mas é interessante, Rani, porque tem histórias que estão nesse CD-ROM do Caleidoscópio que, inclusive, se repetem em outros lugares do país, né? Quando a gente conversava lá na nossa live, pessoal, eu brinquei contigo, tu vai contar da loira no banheiro, tu vai contar do cemitério, enfim, porque são narrativas que eu escutei lá no Sul. De alguma outra maneira, elas chegam lá de uma outra forma, mas isso que eu acho que é o legal nas poéticas orais, né? O poder da oralidade está aí, nessas transcriações, como a gente já falou. E se a gente for mais adiante, ou mais antes, a gente vê que existem traços disso na Idade Média, na Grécia Antiga, na China, né? Nos povos andinos, enfim. É o que o Zumthor chama de percurso movente, né? Esse esgarçamento, né? Um determinado arquétipo atravessa espaço, tempo, né? E acaba se encontrando lugar onde viver, né? Em outra cultura, em outro povo, com outra comunicação, mas que tem origem em algum outro lugar e ninguém sabe exatamente de onde veio. Esse que é interessante. Então, eu observo a questão do método de pesquisa, né? Como o método de pesquisa pode ser um primeiro impacto justamente nesse processo de transfiguração da narrativa. A partir do momento que eu sou um pesquisador, chego na comunidade e digo, olha, me conte uma história, me conte tal história. E aí, rapidinho, Rani, aí é interessante, porque tem muitas vezes que tu chega, eu lembrei da Restinga, né? A gente chegava na casa do Beleza e dizia assim, Beleza, conta aquela história. Ele, mas como eu ia dizendo, porque aí a gente tem que destacar que o narrador, ele tem a vontade dele. Ele vai contar o que ele quiser. E não necessariamente o que tu queres ouvir, né? Exatamente. Então, escuta, até a questão de como essas narrativas elas são armazenadas. O gravador, no princípio, ali do Ixinopac, era aquela coisa grande que ficava à mostra. Né? Eu imagino o quanto aquilo intimidava o narrador. Eu lembro que no primeiro Ixinopac que eu fui, tinha uma equipe fazendo um documentário. Eu acompanhei a equipe. A gente ia na casa das pessoas e elas contavam espontaneamente as histórias. E aí o cara pedia para ela repetir a história. A mesma história que ela tinha acabado de contar. Sim. E aí, quando ele ligava a câmera, era outra história que era contada. Porque é outra situação de comunicação. Você está sendo intimidado por uma câmera, né? Então, o que talvez nós, como pesquisadores, devemos almejar é a total espontaneidade. E eu na minha pesquisa, chego a afirmar que não se use nem o gravador, né? Que talvez seja a questão da gente usar a nossa memória
e confundir Uhum. a nossa memória de pesquisador com a memória da comunidade, né? Com uma tentativa da gente fazer parte, né? Tentar fazer parte, pelo menos naquele momento, né? E aí voltar para casa. E eu acho muito lindo o exemplo da Dia na dissertação de mestrado dela. O que aconteceu? Ela teve o notebook roubado, né, com boa parte das entrevistas que ela tinha feito. E aí, e agora como é que eu vou fazer para falar sobre essas narrativas que essas entrevistas que eu fiz, né? E a Bel sabiamente disse: busque na sua memória. E eu acho que foi a coisa mais brilhante. Foi ocasional, mas foi extremamente brilhante, porque Claro. a tese, o acadêmico se misturou com o popular. Deve ter sido um exercício bastante difícil, né? Não é um exercício fácil. Isso é extremamente difícil. Porque o tempo todo nós somos os pesquisadores, somos os seres estranhos que estamos ali adentrando a comunidade. Né? Por mais que a pessoa seja da comunidade, que era o caso da Dia, mas ela saiu de lá, foi para a capital, estudou, e voltou. E ela já é vista com outros olhos pelas pessoas, de alguma forma. Né? E eu acho que ela deveria ter feito a dissertação inteira dessa forma. Aquela parte que se perdeu, ela devia ter esquecido o gravador e se jogado, e se lambuzado na pesquisa, como diz o Fred, entre Histórias de Tererê, que é o livro dele. Né? Então, eu vejo esse processo aí do método de pesquisa como um fator de impacto aí nessa intermediação, porque você sai ali no primeiro momento de uma situação etnotextual com E maiúsculo, como diz esqueci o nome do autor. Desculpa lá, não foi. Não, relaxa. Eu também esqueci, mas... Porque eu trabalhei tanto e eu esqueci, porque eu estou ainda pensando no meu choro, ainda estou com as pausas. Relaxa, já tá ótimo já. Esquece o choro e estamos no riso agora. Pois é. E aí você tem, no segundo momento, o processo de... Depois que aquilo é encapsulado num gravador, você tem ali um outro processo que é de transcrição, de passar... Que até o que Bel falou nisso, né? Bel fez essa pergunta aqui para... Para o sistema de signos escritos, né? E aí você tem ali as dificuldades. Quem trabalha com transcrição sabe o quão difícil é. Né? Então, o Finopap teve uma... E aí a gente tem, né, Rani, a gente tem Desculpa, a gente tem os conceitos até que é da Maria Inês de Almeida. Travou. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? É porque tá acabando a bateria do meu celular. Aí, bota no carregador, então. Tu consegue virar o teu celular assim? Assim? Isso, acho que fica melhor. Tá. Mas é que aí eu não vejo os comentários. Eu tenho que fazer assim para ver os comentários. Mas tudo bem. Ficar assim, né? Não, tem. Tu tava falando disso, Rani. Eu me lembrei do livro aquele da Maria Inês de Almeida e da Sônia Queiroz, em que elas trazem justamente o conceito de transcriação, né? Que não é uma pura transcrição, é uma transcriação. Porque entram subjetividades, porque entram várias questões. Sim, é uma transcriação. É sempre um processo complicado. Né? Tem outro termo também que chamam de tradução intersemiótica. Né? Você passa de um sistema de signos para outro.
E aí, depois disso, você ainda tem a recriação. Porque no processo de transcrição, você busca reproduzir a fala do sujeito, da pessoa ali que está falando, nos mínimos detalhes. Você faz notas de rodapé sobre como ele falou, como ele gesticulou, de que forma como ele estendeu a vogal, que som ele fez para tentar reproduzir determinada situação, né? E tudo isso é apagado porque no CD-ROM isso não é importante. Rani, só uma coisa rapidinho. Quando tu falou daquela coisa, deixa eu tentar voltar. Aquela coisa da memória, do trabalho da Dia, peraí. Ricardo disse o seguinte: Rani, o primeiro gravador e o primeiro livro da humanidade foi a própria memória. Foi lá que se guardou as primeiras narrativas e poemas. Eu tô assim, gente, eu não estou fazendo charme, tá? Eu tenho que virar para ler. Um jeito aqui com a questão do carregador. Tá. Por favor, Claudemir, nosso técnico. Produção. A produção aqui é o Ricardo, aí é Claudemir. Produção, por favor. Maridos servem para isso. Com certeza. E para outras porque coisas, senão eu vou ficar aqui, ó. Falar agora. Senão eu vou ficar aqui, ó, virando cabelão, né? Aí tu pode fazendo falar de volta para a posição. Ah, obrigada. Opa, que bondade a sua. Peraí. Oi. Oi. Queria te dizer, tu pode voltar à posição inicial. Ótimo. Sim, aí pronto. Essa recriação. E, você transforma a narrativa em outra, completamente diferente. E aí é interessante ter o projeto, ter as narrativas do Finopap, porque eu consegui pegar exatamente que narrativa deu origem a qual narrativa do Caleidoscópio Amazônico. Algumas são muito similares, outras acabavam... E é muito interessante, Rani, também destacar o seguinte: quando eu comecei com esse trabalho nas poéticas orais lá, em 1900 e bolinha, quando eu entrei na graduação, nos anos 2000, o que mais me chamou a atenção e eu acho que me levou à pesquisa de campo e ao que eu faço hoje, foi pegar o livro do Simões Lopes Neto, lá, o Contos Gauchescos e Lendas do Sul, e pensar, mas quem contou isso para ele? Porque é muito fácil, eu pego, né, reescrevo a meu modo e coloco aqui, publico e digo que é meu. Mas essa história veio de alguém. Quem contou? E eu acho que é isso que me levou ao trabalho que eu faço hoje, né? E o Finopap tem essa coisa, tem a original, mas também tem a história recriada. Pois é, a gente observa no trabalho dos pesquisadores, havia alguns pesquisadores que realmente se isentavam assim, completamente, viam a narrativa, o narrador como um objeto. É um objeto. Né? Que eu não posso dizer que é errado, porque é um pensamento que a gente cultiva desde muito cedo. Os primeiros passos acadêmicos, a gente trata qualquer coisa que a gente for escrever como objeto, que é algo mecânico, algo duro, que não convém a questão da oralidade, a questão da cultura popular, né? Então, essa é uma coisa que é um dos grandes paradigmas que a gente precisa quebrar quando faz pesquisa em poéticas orais, que nosso objeto não é objeto. É sujeito. É um sujeito de pesquisa. Sujeito de pesquisa, né? Eu posso até dizer que o caleidoscópio é um objeto porque realmente é um objeto. Sim, sim. Mas é um objeto cheio de sujeitos. É um objeto é um objeto quando tu pensa no CD, mas cheio de sujeitos quando tu pensa nas histórias, né? Sim. Então, nesse processo de recriação das narrativas, o que eu observei foi que algumas narrativas procuraram ser fiéis a uma única narrativa que estava ali no corpus do Finopap, e outras se mesclavam com outras histórias
do próprio acervo, como do próprio imaginário amazônico, de uma maneira geral. Por exemplo, a moça do táxi. Você tinha ali uma versão que é meio que consagrada da moça do táxi aqui de Belém, que tem inclusive o nome de uma pessoa que é Josefina Conte, que é idolatrada ali como santa no cemitério de Santa Isabel, assim, de devoto, gente que diz que pede a intervenção dela, que a julga como santa e tal, e existe todo um contexto da morte dela, da maneira como o corpo dela foi transportado, enfim. Mas existem inúmeras variações da moça do táxi. Existe a moça do ônibus, por exemplo. Se a gente for procurar hoje em dia, vai ter moça do Uber, com certeza. E a moça do ônibus é como? Porque a moça do táxi é aquela que pega o táxi, chega no cemitério. Ah, mas não tinha ninguém aqui nesse táxi, né? Na própria Serfinopap, eu vi a moça do ônibus, por exemplo, que ela estava no ônibus. Estão pedindo para tu contar a moça do táxi. Valquíria tá pedindo para tu contar essa da moça do táxi. Como é que é a história? A moça do táxi, eu vou contar a história principal, que é da Josefina, né? Que ela era uma moça que gostava de passear e tal, pela cidade. E o pai sempre... é uma das histórias, mas a mais contada é essa. Que ela, todo dia no aniversário dela, o pai a presenteava com um passeio de carro pela cidade, porque naquele tempo ter um carro era algo muito custoso, ou passear de carro era algo muito caro. E aí, quando ela morreu, os taxistas dizem que no dia do aniversário dela, ela aparece na frente do cemitério Santa Isabel e pede para ir para um determinado lugar. São vários lugares, as narrativas são muitas, mas especialmente a Avenida Governador José Malcher, que é a antiga Ipiranga, que é o que conta o caleidoscópio amazônico. Então a moça pega o táxi na frente do cemitério e pede para ser deixado naquele endereço na José Malcher. E aí, quando chega lá chegou uma pessoa aqui que ela não viu que eu tô fazendo uma live, ela resolveu fazer uma brincadeira comigo. Sim. Crianças. Sim. Enfim. Aí, essa pessoa, assim, ela chega no endereço, e aí diz, poxa, não tenho dinheiro para te pagar, mas passa amanhã que o meu pai vai te pagar. Fala para ele que eu peguei o táxi e tal, e ele vai te pagar. E a pessoa vai no outro dia, naquele endereço onde foi deixada a pessoa, e chega lá e diz, olha, não mora nenhuma moça aqui. E aí a pessoa... Não, mas a pessoa entra na casa e olha o quadro antigo e vê, não, mas aquela moça do quadro ontem pegou meu táxi e eu vim deixar ela aqui. Não, mas essa pessoa já morreu faz 30, 40, 70 anos. Então essa é a história da moça do táxi. O arquétipo, vamos dizer assim, oficial da moça do táxi. Então, isso sim, tem muitas variações, para essa história. Sim, tem variações lá do sul, tem variações e várias variações, se é que se pode dizer assim, né? Sim. Sendo redundante, tem várias variações. Então, é mais um processo aí de distanciamento do original para a formação de um objeto novo, que é o CD-ROM, com uma outra finalidade, que é meio acadêmica, que é meio que visa divulgar, mas que ao mesmo tempo acaba apagando determinados sujeitos do processo, né? Claro que não intencionalmente, né? E aí você tem mais outros processos, porque você tem aí
você pega essas narrativas que foram recriadas e lhes dá uma nova voz, que é do narrador. Valquíria está dizendo aqui... Oi? Desculpa, Rani. Valquíria está dizendo aqui que em Recife tem uma história dessa. Entretanto, é uma carona com caminhoneiro. Então, vai mudando, né? Vai tendo essas recriações. É o percurso movente, né? Que fala Exatamente, é a movência de Zuntor, né? Por qual as narrativas passam. Sim. Então, aí você tem pessoas que vão narrar aquela história que foi escrita ali, já respeitando padrões rígidos da gramática normativa, sem determinadas onomatopeias, enfim, determinados detalhes que o texto oral deixa. Aí você tem ali uma voz bem trabalhada, por exemplo, a Úrsula. Eu fiz uma entrevista com ela por e-mail e ela me falou que a voz dela, vejam, é uma pessoa do Pará, mas que trabalhava como narradora da Globo, por exemplo, do Globo Repórter, do Fantástico. Então, ela tem uma voz que fez todo um trabalho de apagamento de detalhes regionais. Tá? Tentando visar assim, um padrão brasileiro, geral. Né? Então, você tem ali vozes trabalhadas, não só a dela, do Walter Bandeira, também. Dia falou aqui do Walter Bandeira. Que inclusive interpretou, ele fez o taxista numa produção do Finopapo também. Ele foi o taxista da moça do táxi. Rani, então você tem... Desculpa, não é que Ricardo está perguntando se essa seria a história da mulher que pega um táxi até a sua casa e o endereço da casa é o cemitério. Tem essa versão. Às vezes ela sai de casa para um cemitério, às vezes ela sai do cemitério para casa, às vezes ela sai de um cemitério para outro. Tem muitas variações dessa história. Aí, como eu disse, tem a do ônibus, é possível que tenha a do mototáxi, a do Uber, hoje em dia. A moça do Uber. Então, são muitas variações. Minha mãe estava dizendo aqui que ouviu essa história 50 anos atrás. Lá no Sul. Minha mãe está aqui online nos assistindo e falou que ouviu essa história 50 anos atrás, que essa ela conhece. Pois é. Então, aí, depois disso, você ainda tem outro processo que é de transformar essas narrativas em imagens. Né? Você tem aí a visão de outra pessoa, que é do animador, do desenhista, né? De como traços eu vou dar para um determinado personagem. Né? E aí a gente já está entrando no campo do estereótipo. Você tem ali, por exemplo, Célia e o Boto Cor-de-Rosa, você tem ali o estereótipo da moça cabocla amazônica, você tem ali traços indígenas, levemente indígenas, da Célia, e você tem ali o Boto loiro de olhos azuis, né, que se a gente for parar para pensar, a interpretação do colonizador, né, que chegava e engravidava as moças, né, e aí as mães, e aí a comunidade decide dizer que foi o bolo, né? Mas também a lenda do bolo tem esse processo aí de... Conta aí bem, faz um resuminho aí da lenda do Boto, porque a do Boto é muito legal. A do Boto Eu vou contar da Célia. Célia, certo dia, pulou no rio e ficou meses sem notícia. E um belo dia ela apareceu do nada e disse: eu tava com meu namorado, Boto Cor-de-Rosa, levado no fundo pelo Boto.
E aí, só que aí ela ficava ali olhando, ela não tinha mais vida, porque ela passava o dia inteiro ali olhando para o rio, na esperança do namorado dela, do Boto, aparecer e levá-la de volta. Uhum. Aí os pais decidem levá-la embora para outra cidade, para a capital, no caso Belém. E aí, quando ela vai indo no barco, o Boto aparece e ela se joga no mar, no rio, para viver lá com o Boto. Uhum. Então você vê aí a questão do Boto levando a moça para o fundo, mundiando a pessoa, enfeitiçando a moça, engravidando. Uhum. Enfim, são muitas coisas. Mas o foco do trabalho é justamente esse processo de transfiguração. Você tem ali algo que é tipo da comunidade, de repente ele vira algo tecnológico, acadêmico e popular. E da cultura popular, né? E que vai se reproduzindo em diversos espaços, em diversos lugares, e aquela história que encontra um conto, aumenta um ponto, né? E vai tendo essas transformações. Sim. E aí o último ponto que eu não analisei na minha tese é a questão da tradução para outras línguas, que é outro osso. Se eu fosse parar para analisar... Então, a Dia está pedindo para mostrar meu livro. Isso. Está separado aqui, olha. Esse aqui é o meu livro. Caleidoscópio Amazônico. Tá de cabeça para baixo? Não, tá certo. Tá, mas é assim mesmo, fica de cabeça para baixo. A oralidade, som, imagem e movimento. Então, a gente estava discutindo outro dia, quando a gente estava conversando sobre essa questão. Eu estou aqui com o livro da Mauri. O meu está aqui, ó. Tenho o meu exemplar aqui. Né? O meu é o Cybernarrativa Pós-Contemporânea, pensando o narrador oral urbano digital. Que é um conceito que eu criei. Mas o que importa aqui é o teu, não é o meu. O meu deixa. Pois é. Então, a gente estava falando Tu estava falando do último ponto, da tradução, né, para outras línguas. Pois é, a gente estava falando na nossa conversa, a Kézia estava falando que ela é dentista e acaba esbarrando na questão da oralidade. Ela está começando a estudar odontologia. Tu falou, né, que tu, quando trabalhava com o pessoal do direito, fez um projeto sobre a performance. Então, essa coisa da gente sempre acabar trazendo a literatura, né? É porque o que eu acredito é que a literatura está em tudo. Nós somos seres poéticos. Eu até defendo um artigo que deveríamos ser chamados de homos poéticos, porque nós precisamos de poesia, né? Precisamos da catarse, precisamos da mimesis para sobreviver. O que seria de nós nessa pandemia sem arte? Né? Agora a gente sem as lives, sem os livros. Sem lives, eu mesmo comecei a fazer as lives por isso. Eu nunca gostei de me colocar assim. Eu sempre gostei de gravar os outros. Mas eu acho que foi uma maneira da gente estar junto, né? E discutindo os nossos temas. Somos poesia, sim. Somos poesia. Né? Porque eu acho que a poesia nos difere dos animais. Né? Nós temos a capacidade de fabular, de criar nossas próprias narrativas, de criarmos nossos próprios personagens, porque nós assumimos vários personagens todos os dias, vários personagens durante um único dia. Eu costumava dizer isso aos meus alunos. Né? A gente começa como pai, como filho exemplar, sai de casa e é um funcionário do mês, e aí... No meio do dia, é o marido, e a esposa, e a mãe. É o motel, e depois vai para uma faculdade, à noite assume o papel de aluno, e chega em casa, mais uma vez... E se forma e assume o papel de professor. E sendo professor, às vezes a gente é meio pai, meio mãe, porque aí vem um aluno chorando, e como nós somos poesia, a gente não aguenta ver aquela situação, então, né? Sim. A gente vai lá e acaricia como se fosse também pai e mãe.
E é por isso que a gente luta tanto para tentar evitar Rani, esse mancha olha da só, vai pessoa. cair a live, tem 20 segundos e a gente volta para encerrar, tá? Porque já são 7h15. A gente volta para conversar um pouquinho e encerrar, tá? A gente já volta, gente. Tá, ok. Eu te chamo de novo. Deixa eu encerrar 15 segundos agora aqui.